Fala, doutores, tudo bem? Professor Matheus, aqui do Instituto Oliver, né? E hoje eu vou trabalhar com vocês o áudio da Lei de Direito Constitucional. Já quero deixar claro para vocês que, como a gente trabalha de forma direta e objetiva, eu não vou citar aqui todos os artigos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, nem tampouco os atos das disposições constitucionais transitórias, famoso ADCT. Eu vou trabalhar com vocês somente os principais artigos, tá? Até porque eu só preciso que você aprenda, eu só preciso que você compreenda aquilo que de fato vai ser cobrado no seu concurso público, ok? Essa é a primeira informação que eu quero deixar para vocês. A segunda informação que eu quero deixar para vocês é que em alguns artigos eu não irei citar os incisos. Ou seja, eu não vou falar inciso 1, inciso 2, inciso 3, porque senão a gente vai perder muito tempo. Por exemplo, artigo 5º, é uma porrada de inciso. Então eu vou ficar citando até para você gravar o que de fato está expresso no ordenamento jurídico maior, e não ficar falando de inciso aqui. Eu não quero que você saia desse curso preparatório mestre em direito, tá? Então eu quero que você saia daqui preparado para o seu concurso público, beleza? E para isso existem técnicas, como estudar escrevendo, escrever, transcrever a aula que você assistiu, resoluções de questões e, claro, não pode deixar de fora também essa técnica maravilhosa que é de áudios das leis, que é ouvir os áudios, ok? Ficar ouvindo os áudios. E o que interessa ao ouvir os áudios é o, de fato, texto legal, belezinha? Vamos lá, então. Título 1 dos princípios fundamentais, tá? Antes de falar do título 1 dos princípios fundamentais, tem aluno que fala assim, professor, o senhor teria uma Constituição Federal mais atualizada de 2019, 2020 ou 2021? Não existe, pessoal. É brincadeira, né? A Constituição vigente atual é de 1988, tá? Essa é atualizadíssima, ok? Existem emendas à Constituição Federal, tá bom? Vou trazer para vocês o texto aqui, está 100% atualizado, mas a Constituição vigente é de 1988, belezinha? Vamos lá, então. Título 1 dos princípios fundamentais, muito cobrado em concurso público, ok? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania, inciso 2º, a cidadania, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 5º, o pluralismo político. Eu vou repetir para vocês, ok? Quais são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? Observe, não confunda princípios fundamentais com objetivos constitucionais. É artigo 3º, objetivos constitucionais. Não confunda princípios fundamentais com princípios internacionais, que é artigo 4º da Constituição Federal. Não confunda, pelo amor de Deus. Princípios fundamentais, fundamentos da República Federativa do Brasil é outra coisa, é artigo 1º, ok? E quais são? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, correto? Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então observe, pessoal, eu acabei de citar para vocês os objetivos fundamentais. Lembre-se, objetivo é aquilo que tem-se em mente,
é aquilo que se espera alcançar, é aquilo que se tem como alvo. Se você tem um objetivo de se tornar um policial militar, se você tem um objetivo de se tornar um policial civil, essa é sua meta. É isso que você tem como meta a alcançar. A mesma coisa é o artigo 3º da Constituição Federal. Quando ela fala constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ela vai dizer que esses incisos que aqui se encontram, os 4, são foco, um objetivo, aquilo que ela quer alcançar, e são objetivos fundamentais, é um foco principal, ok? Eu vou repetir. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, ok? Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar, observe que ele usa a palavra erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, observe, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1º, independência nacional. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, igualdade entre os estados. Inciso 6º, defesa da paz. Inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10º, concessão de asilo político. Agora olha para mim aqui. Na verdade você não vai olhar porque isso é um áudio, né? Então abra seus ouvidos, pelo amor de Deus, e presta atenção. Artigo 4º, princípios internacionais. Lembra que eu falei para você? As bancas gostam muito de misturar isso aqui tudo. Mistura objetivo com fundamento, mistura fundamento objetivo com princípio internacional. Ponha na sua cabeça de uma vez por todas, miserável. Miserável, olha para mim, escuta o que eu estou te falando. Presta atenção. Fundamentos da República Federativa do Brasil ou princípios fundamentais é artigo 1º. Objetivos constitucionais é artigo. Objetivos fundamentais ou objetivos constitucionais é artigo 3º, ok? Princípios internacionais é artigo 4º. E quais são eles? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, isso aqui é no plano internacional, ok? Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ok, pessoal? Agora vamos para o maravilhoso artigo 5º, o famoso direitos individuais e coletivos, os famosos, as famosas garantias fundamentais. Então vamos lá. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Lembra que eu falei para vocês no início dessa aula dos áudios das leis que eu não vou falar todos os incisos aqui, eu não vou citar inciso não, tá bom? Eu vou sair falando e vou sair explicando, tá, os incisos do artigo 5º, correto? Vamos lá então? Artigo 5º, né? Muito conhecido, né? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Mais uma vez, para que não haja dúvida. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Eu gostaria de deixar claro que aqui o texto constitucional, em seu artigo 5º, fala de estrangeiros residentes no país, mas na prática já há um posicionamento doutrinário e jurisprudencial de que aplica-se também os direitos individuais e coletivos ao apátrida, aquele que não tem nacionalidade, e também ao estrangeiro não residente no país, ao estrangeiro que está só passeando aqui, ele não é reincidente, ele também tem direitos individuais e coletivos, correto? Vamos então aos incisos do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplimento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos do âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui todo o artigo 5º, né? Eu quero que você sempre volte ao artigo 5º quantas vezes você achar necessário. Se você puder todos os dias ouvir o áudio do artigo 5º, é extremamente importante. Isso vai fazer com que os artigos entrem dentro da sua mente de uma forma muito eficaz e permanente, e com isso a probabilidade de você acertar a questão, por mais complexa que ela seja, é enorme. Se você já fez o resumo do artigo 5º e se você está escutando o áudio, se você já viu o videoaula, meu amigo, a probabilidade de você errar é mínima e de você acertar é enorme, qualquer questão envolvendo artigo 5º, ok? Vamos agora falar do capítulo 2 dos direitos sociais, ok? Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Recomendo você ler também o artigo 7, o artigo 8, o artigo 9, o artigo 10. Eu não vou trazer para você aqui esses áudios, tá? Não sou muito cobrado, belezinha? O que mais é cobrado no que tange a direitos sociais é o artigo 6º. É o que vai trazer mesmo o que são direitos sociais. Então, mais uma vez, quais são os direitos sociais? Primeiro, educação. Segundo, a saúde. Terceiro, a alimentação. Quarto, o trabalho. Quinto, a moradia. Sexto,
o transporte. 7º, o lazer. 8º, a segurança. 9º, a previdência social. 10º, a proteção à maternidade e à infância. 11º, e a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Corretinho? Artigo 6º, direitos sociais. Bom, agora a gente vai trabalhar um tema muito importante, que é o tema vínculo jurídico político que o indivíduo tem com o seu país. Professor do céu, misericórdia, o que é isso? O que é vínculo jurídico político? Bom, isso eu já falei para vocês em aula vídeo, tá? Então quem não assistiu a aula vídeo, é só assistir, tá? Vínculo jurídico político é o quê? É nacionalidade, correto? Então existe a nacionalidade nata ou primária ou originária, que é a mesma merda, é a mesma coisa, tá? E existe também a nacionalidade naturalizada, secundária, adquirida, que também é tudo uma bosta só. Belezinha? Então vamos lá? Capítulo 3 da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então vocês viram então o que é o brasileiro nato. Eu vou ler de novo para que não haja dúvida, ok? São brasileiros natos. Primeira opção, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ou seja, ainda que o cara é filho de pai estrangeiro ou de mãe estrangeira, desde que estes quem? O pai ou a mãe estrangeiro, não estejam a serviço do país deles, correto? Segunda opção, os nascidos no estrangeiro. O filho de rapariga nasceu no estrangeiro, ele não nasceu no Brasil. Só que ele é filho de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o filho de rapariga nasce nos Estados Unidos, ou nasce no Canadá, ou nasce no inferno, em qualquer lugar, no Marte, no Plutão, né? Ou seja, fora do território brasileiro, e o pai ou a mãe é brasileira e um dos dois estão a serviço do Brasil, estão a serviço da República Federativa do Brasil. Ele é brasileiro nato. Ele vai ser brasileiro nato automaticamente. Ok? Terceira opção, os nascidos no estrangeiro, novamente. Nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, mesma coisa, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Ou seja, o cara está de férias lá, não está a serviço da República Federativa do Brasil. Aí teve a criança lá no estrangeiro, registra ele em repartição competente, consulado, embaixado, entendeu? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou seja, a criança vem para o Brasil e quando faz 18 anos, né, ela vai lá e opta pela nacionalidade. Vai ser brasileira nata. Lembrando que brasileiro nato jamais será extraditado, hein, pessoal? A gente leu isso em artigo 5º. Agora, os naturalizados, inciso 2º do artigo 12, ok? Quem são os brasileiros naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então você tem duas opções. Primeiro, o filho de rapariga que é de Portugal e mora aqui há 1 ano, tá? E ele tem idoneidade moral. Ele pode requerer a nacionalidade dele brasileira, tá? Aí vai ser brasileiro naturalizado. E a segunda opção, estrangeiro de qualquer lugar. Qualquer lugar. O cara tem que morar aqui há mais de 15 anos, ininterruptos. Isso significa dizer que ele tem que ter residência aqui. Não precisa ser residência fixa só em uma cidade. Não, ele pode morar em vários lugares do Brasil. Um dia ele mora em São Paulo, outro dia ele mora no Inferno, no Acre, não interessa. Mas tem que ter 15 anos de residência no Brasil, na República Federativa do Brasil. Mais de 15 anos. E não pode ter condenação penal.
ok? Aí, se ele quiser ser brasileiro, ele pode ser brasileiro, belezinha? Ele vai ser brasileiro naturalizado, belezinha? Outro detalhe, pessoal, aos portugueses com residência permanente no Brasil, né, no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, ou seja, lá no país deles, lá em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição, belezinha? Outra coisa, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, olha só, ela vai falar para você que brasileiro nato e brasileiro naturalizado é a mesma coisa. Só que olha para você ver o que ela já fala em seguida. Salvo nos casos previstos nessa Constituição. E ela vai trazer uma exceção agora, que é os cargos privativos de brasileiros natos. O famoso mp3.com. Lembra do famoso mp3.com? M de ministros do STF, né? 3P, presidente da República e vice-presidente, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, 3P, né? mp3.com, C de carreiras diplomáticas, O de oficiais das Forças Armadas e M de ministro do Estado de Defesa. Então, olha para você ver. A própria Constituição fala que não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. E ela mesma vai trazer agora, no seu parágrafo 3º do artigo 12, quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Vamos ver? Primeiro, de presidente e vice-presidente da República. Só brasileiro nato pode ocupar essa cadeira, esse cargo. De presidente da Câmara dos Deputados, somente brasileiro nato. De presidente do Senado Federal, somente brasileiro nato. De ministro do Supremo Tribunal Federal, somente brasileiro nato. De carreira diplomática, somente brasileiro nato. De oficial das Forças Armadas, somente brasileiro nato. De ministro de Estado da Defesa, somente brasileiro nato, correto? Somente brasileiro nato, correto? Professor, mas e se cair na prova, dizendo assim que brasileiro naturalizado pode ingressar como oficial na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro Militar? Mas está correto? É óbvio que não. Nós sabemos, de acordo com o artigo 144, né, no que tange ao tema órgãos de segurança pública, que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são órgãos, né, forças auxiliares e reservas do Exército. E o Exército faz parte de quem, pessoal? Das Forças Armadas. Então, cuidado com essa pegadinha, viu, pessoal? Muito cuidado. Belezinha? Olha só, vamos ver agora quando é que é declarado a perda da nacionalidade do brasileiro, tá? Parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2º, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, muito atento ao que está expresso no parágrafo 4º do artigo 12 da nossa Constituição Federal. Correto? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar dos direitos políticos. É o capítulo 4 da Constituição Federal, artigo 14. Correto? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante, inciso 1º, plebiscito, inciso 2º, referendo, inciso 3º, iniciativa popular. Isso aqui você grava na sua alma, tá? Eu vou ler de novo. Inciso 1º, plebiscito, inciso 2º, referendo, e inciso 3º, iniciativa popular. Grava isso aí na sua alma, correto? Grava o artigo 14 da Constituição Federal na sua alma. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos, inciso 2º, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, grave isso aqui também, pelo amor de Deus. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º.
são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso primeiro. Isso aqui são as condições para que o cara possa se eleger, né? O cara possa ser eleito, tá? Para que o cara possa concorrer a um cargo político. Primeiro, nacionalidade brasileira. Então ele tem que ser um brasileiro nato ou naturalizado. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, o alistamento eleitoral. Quarto, domicílio eleitoral na circunscrição. Quinto, ele tem que estar filiado, né, a algum partido, ou seja, filiação partidária. Sexto, agora isso aqui, galera, presta atenção nisso aqui. Isso aqui cai demais em prova. A idade mínima de... Olha só. Qual é a idade mínima para o miserável se candidatar a presidente, vice-presidente da República, a senador, a governador, a vice-governador, né? A prefeito, a vice-prefeito, né? A deputado federal, a deputado estadual, né? A vereador? Qual que é a idade? Nós vamos descobrir agora, tá? Vamos descobrir agora. Então, olha só, a idade mínima de, o cara ser o quê? O cara ser elegível, tá? Primeira, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Então, para o cara ser presidente ou vice-presidente e senador, ele tem que ter 35 anos. Presta atenção, 35 anos para exercer o cargo político de presidente ou vice-presidente da República ou de senador. Outra coisa, 30 anos para ser governador, vice-governador dos estados ou do Distrito Federal. Então, para o cara ser governador ou vice-governador de qualquer estado da federação ou do Distrito Federal, ele tem que ter 30 anos. Presta atenção, 30 anos. 21 anos para ser deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Então, olha só, se o cara tem 21 anos, ele pode ser candidato a deputado federal, ele pode ser candidato a deputado estadual, ele pode ser candidato a deputado distrital. Professor, o que é deputado distrital? Deputado do DF, do Distrito Federal. Para ficar mais fácil, coloca na sua cabeça. Para ser deputado, foda-se se é federal, se é estadual, se é deputado do Satanás, não interessa. Para ser deputado, ele tem que ter 21 anos, correto? E para ser prefeito ou vice-prefeito ou juiz de paz, ele também tem que ter 21 anos, corretinho? Então, foda-se se é prefeito ou vice-prefeito, tem que ter 21 anos. Foda-se se é deputado federal, estadual ou distrital, tem que ter 21 anos. E juiz de paz, 21 anos. Belezinha? Professor, e para ser vereador? 18 aninhos, guerreirinho. 18 aninhos, meu guerreiro e minha guerreira. Tem 18 aninhos, já pode se candidatar para virar ladrão. Oh, meu Deus do céu, me perdoa, gente. Eu me equivoquei aqui. Para virar vereador, correto? Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, o cara não pode ser eleito se ele é inalistável, ou seja, se ele não cumpre os requisitos para ser elegível, correto? E quem também não pode ser eleito, ou seja, quem também vai ser inelegível? Os analfabetos, né? Analfabeto também não pode. Ah, professor, o Lula era analfabeto e ganhou. É complicado, pessoal, é complicado. A gente vê tanta coisa acontecendo no país, né? Eu não quero entrar aqui em questões políticas, tá? Esquece isso, pelo amor de Deus. Belezinha? Parágrafo 5º. Ainda falando de direitos políticos, né? O artigo é o 14. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado, do território ou do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo
e candidato à reeleição. Agora presta atenção no parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição Federal. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então o militar, ele se alista, né, para poder concorrer a um cargo político. Ele só vai ser elegível se ele atender as seguintes condições. Primeira, presta atenção, pessoal. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Segundo, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Agora presta atenção no artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: primeiro, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Segundo, incapacidade civil absoluta. Terceiro, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Quarto, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º. 5. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16, pessoal. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, pessoal, com isso, eu terminei aqui para vocês os principais pontos, né, de direitos políticos que cai demais em provas. É o que eu falei para vocês aqui nos áudios, tá? São isso aí que mais é cobrado, tá? São esses pontos mais cobrados para concursos públicos sobre direitos políticos, ok, pessoal? Belezinha? Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou trabalhar com vocês da administração pública, tá? Seção 1, disposições gerais. É o capítulo 7, a partir do artigo 37. Detalhe, eu só vou falar para vocês os principais incisos, eu não vou falar todos, vou falar os principais, os que sempre caem e os que uma hora ou outra tem caído, belezinha? Não vou citar todo o artigo 37 ao 41, que vai falar sobre administração pública não, belezinha? Vamos lá então? Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, antes de continuarmos, eu quero explicar para vocês o que é administração pública direta e indireta. A administração pública direta são os entes da federação. O que é administração pública direta? É a União, é o Estado, é o DF e são os municípios. Então, a administração pública direta é o quê? União, Estados, DF, município. Distrito Federal, Estados, União e municípios. E o que é a administração pública indireta? É a fase. Fase, o que é isso, fase? O que é isso, professor? Fase é o quê? Fase, pessoal, é um mnemônico. A administração pública indireta não é o nome fase, não. A administração pública indireta é o quê? Começa com F, fundação pública. Começa com A, autarquia. Começa com S, sociedade de economia mista. Começa com E, empresa pública. Ou seja, fase. É um mnemônico, tá? Então, deixando claro o que é administração pública direta e indireta.
Direta é União, Estado, DF, município. Indireta é a fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Beleza? Então vamos lá então. Eu vou só transmitir para vocês aqui os principais artigos, correto? Vamos lá. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, e não de 2 anos, de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil, olha só, civil, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, quando você vê alguém falando, professor, é inconstitucional o contrato, é inconstitucional exercer função pública temporária. Não é não, guerreirinho. Vai ler o artigo 37 da Constituição Federal, miserável. Tá aqui, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender o quê? Uma necessidade temporária de excepcional, não é a regra, excepcional interesse público. Se você está vendo o Estado só fazer contrato, só fazer processo seletivo e não faz concurso, aí tá invertido os valores, aí é errado. Correto? Isso aqui é excepcional, interesse público, não é a regra é concurso. Belezinha? Olha só, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, do que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, todo ano tem que ter revisão, tá? Sempre na mesma data e sem distinção de índices. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, e a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Pessoal, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Agora, pessoal, o artigo 41 vai falar sobre a estabilidade pública. Quem é que tem estabilidade pública? Somente o servidor público efetivo, o estatutário, aquele que ocupa um cargo público de plano de carreira, ok? Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, olha só, a estabilidade vai proteger o cargo da pessoa. E a Constituição, que é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, estabelece que é 3 anos. Pode ter uma lei municipal, pode ter uma lei estadual, pode ter uma lei distrital. Foda-se, falando que é 1, falando que é 2 anos, por fulano de tal ou por ciclano de tal, adquirir estabilidade. Não vale, é inconstitucional. A estabilidade só se dará após 3 anos, ok? Aí, no caso, quando a pessoa adquirir estabilidade, ela só perderá, ou seja, o servidor público estável só perderá o cargo, primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, quando não tem mais recurso, ok? O cara foi condenado mesmo, já era, ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, ou seja, o famoso PAD, né? Processo administrativo. Terceiro, isso aqui não funciona muito na realidade, não funciona muito não, tá? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Ó, pessoal, o seguinte, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Isso aqui a gente trabalha em direito administrativo como formas de provimentos derivados, tá? E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Bom, pessoal, no artigo 44, a gente tem aqui do Congresso Nacional, seção 1, tá? Capítulo 1 do Poder Legislativo. Eu odeio esse Poder Legislativo Federal. Mas vamos lá. O Poder Legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou seja, uma casa bicameral. Bicameral. O Congresso Nacional tem 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Beleza? Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Beleza? Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então pega esse bizu, pessoal. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Beleza? O artigo 46 vai dizer o seguinte: o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Deixa eu explicar isso para vocês aqui, para vocês poderem entender. É o seguinte, os deputados representam o povo. O povo. Belezinha? O Senado, os senadores representam o Estado. Então você tem um senador que representa o Estado tal. Você tem outro senador que representa outro Estado tal. E você tem os deputados que representam o povo daquele Estado. Ok? Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com um mandato de 8 anos. Senador é 8 anos o mandato dele. Ok? A representação de cada Estado
e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, o senador tem direito a 2 suplentes. Ok, pessoal? Agora, pessoal, a famosa imunidade parlamentar, tá? A famosa prerrogativa de função. Alguns chamam foro privilegiado. Eu não gosto de chamar foro privilegiado. Eu gosto de chamar prerrogativa de função. Tá? Até porque não é um privilégio da pessoa. Tá? É uma prerrogativa da função que a pessoa está exercendo. Ok? Artigo 53, pessoal. Muito importante o artigo 53 da Constituição Federal. Cai demais. Tá? Imunidade material e imunidade formal. A imunidade formal se divide em duas espécies, prisional e processual. Vamos ler aqui então? Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal Federal. Então, são julgados somente pelo STF após a diplomação. Beleza? Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Olha aqui para você ver a imunidade formal. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolvam sobre a prisão. Aí, pessoal, parágrafo 3º. Recebida denúncia contra o senador ou contra o deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Superior Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Agora, pessoal, artigo 59, tá? Seção 8 do Processo Legislativo, subseção 1, disposição geral, artigo 59, muito importante. A gente vai falar agora sobre o processo legislativo. Então, vamos lá? Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1º, emendas à Constituição, inciso 2º, leis complementares, inciso 3º, leis ordinárias, inciso 4º, leis delegadas, inciso 5º, medidas provisórias, inciso 6º, decretos legislativos, inciso 7º, resoluções. Eu vou repetir. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Pessoal, muito importante o artigo 60. Vai falar sobre as cláusulas pétreas. Ok? Vamos lá então? Da emenda à Constituição Federal? Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou mediante proposta do Presidente da República, ou mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 2º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então preste atenção que fala o artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 1º. Vai dizer que a Constituição Federal não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. O famoso sistema constitucional de crise. Se estamos vivendo ou vivenciando um sistema constitucional de crise, não pode se falar em projeto de emenda à Constituição. Ok? A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada, se obtiver em ambos 3/5 dos votos das respectivas casas. Ok, pessoal? Agora preste atenção que fala o artigo 60, parágrafo 4º. Isso aqui é a cláusula pétrea. Isso aqui cai demais.
não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso aqui é cláusula pétrea, é aquilo que não pode ser projeto de emenda à Constituição que vai tentar abolir isso aqui. Você não pode trazer um projeto de emenda à Constituição que tente abolir a forma federativa de Estado. Tá, professor, mas o que é forma federativa de Estado? União, Estado, DF, município. São o quê? Autônomos, independentes entre si. Ok? União, Estado, DF, município. Você não pode trazer uma proposta de emenda tentando abolir o voto direto, o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Você não pode trazer um projeto de emenda à Constituição Federal tendente a abolir a separação dos poderes. Não pode. Porque os poderes são autônomos, independentes entre si, mas são harmônicos. Entendeu? E você também não pode trazer aqui uma proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. É por isso que não tem pena de morte no Brasil. É por isso que não tem pena de caráter perpétuo no Brasil. É por isso que não pode ter pena de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Porque se pudesse, se não existisse o artigo 60, parágrafo 4º, se não fosse cláusula pétrea, os direitos e garantias individuais, você podia modificar isso aí. Você podia trazer uma pena de morte no Brasil, uma pena de caráter perpétuo no Brasil, entendeu? Um trabalho forçado, né? E outras coisas, né? Belezinha? Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Pessoal, eu não vou ficar falando aqui a competência privativa exclusiva dos poderes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, tá? Eu vou deixar isso para você aí, escrever, fazer seu resumo, assistir às aulas. Mas muito importante trazer isso aqui, porque isso aqui tem caído muito, que é a competência privativa do Presidente da República, que se encontra no artigo 84, tá? Eu vou falar só privativa, beleza? Então, o que é privativamente competente somente ao Presidente da República? Primeiro, nomear e exonerar os ministros de Estado. Segundo, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Terceiro, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. A gente já leu isso, artigo 60. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quarto, vetar projetos de lei total ou parcialmente. Sexto, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Sétimo, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Oitavo, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Nono, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Décimo, decretar e executar a intervenção federal. 11º, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12º, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 13º, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 19º, nomear após aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União, o famoso AGU. Nomear membros do Conselho da República. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas,
e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional, celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional, conferir condecorações e distinções honoríficas, permitir, nos casos previstos em lei, complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. E agora, pessoal, da seção 3 da responsabilidade do Presidente da República, o artigo 85 vai trazer os crimes de responsabilidades, ok? Então, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. E parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Bom, pessoal, título 5 da defesa do Estado das instituições democráticas. Isso aqui é muito importante. Esse aqui é o famoso sistema constitucional de crise, né? O estado de defesa, estado de sítio, né? Aí você tem duas modalidades. Alguns doutrinadores vão falar em até 3 modalidades de estado de sítio. Eu faço parte da corrente majoritária que defende 2. Artigo 137, inciso 1º e inciso 2º. Ok? Mas tem doutrinador que defende até 3 modalidades, né, de estado de sítio. Então, sistema constitucional de crise, muito importante, ok? Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Inciso 1º. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2º. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Ou a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. E também a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. E é vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias.
Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Agora, pessoal, o estado de sítio. Ok? Lembrando, pessoal, estágio de defesa é 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, mais 30 dias. Estágio de defesa não é um mês. Estágio de defesa não é 29, não é 31 dias. Estágio de defesa é 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Ok? Vamos lá agora para o estado de sítio, artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar. Observe, no estágio de defesa ele decreta já. Agora, no estágio de sítio, ele solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, inciso 1º, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Essa é a primeira espécie de estado de sítio. Segunda espécie, inciso 2º, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1º, aquela primeira opção, pessoal, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior no do inciso 2. Poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então, o 137, inciso 1º, a primeira opção é 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, você vai prorrogando. 30, primeiro 30, depois mais 30, não resolveu? Mais 30, não resolveu? Mais 30, e vai prorrogando. Agora, quando for no caso, de guerra, ou resposta à agressão armada estrangeira, é enquanto durar. É enquanto durar. Então, o prazo vai ser enquanto durar. É como se fosse um prazo indeterminado, mas não pode usar a palavra indeterminado, tá? Porque o sistema constitucional de crise ele tem que respeitar a legalidade extraordinária. Tá? Tem que respeitar o princípio da necessidade e o princípio da temporariedade. Necessidade significa dizer que tem que haver previsão constitucional. E temporalidade significa dizer que tem que ter um tempo. Senão vira uma ditadura disfarçada, vira um golpe disfarçado. Entendeu? Parágrafo 2º. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Para fechar com chave de ouro, os principais artigos, os artigos que mais caem em concursos públicos de carreiras policiais estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Bombeiro, Guarda Municipal, o grandioso capítulo 3 do tema Segurança Pública. Para fechar com chave de ouro, artigo 144, o famoso artigo 144, o polêmico artigo 144. Leiamos. A segurança pública, dever do Estado. É dever de quem? Do Estado. Direito e responsabilidade de todos. É direito, mas também, ao mesmo tempo, é responsabilidade de quem? De todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incomunibilidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Vamos ler de novo? Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e corpos de bombeiros militares, policiais penais federais, policiais penais estaduais
e policiais penais distrital. Então eu vou repetir, pessoal. Quais são os órgãos de segurança pública de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, para que não haja dúvida? Porque senão vai ter alguém falando assim, e a Guarda Municipal? É ou não é órgão de segurança pública? Não é. Pode chorar, pode gritar, pode sair correndo, pode me chamar de escroto, pode me chamar de miserável, pode me chamar de não sei de nada, pode falar que eu sou analfabeto no direito, pode falar o que quiser. Eu só estou transmitindo o que está na lei. O artigo 144 do Ordenamento Jurídico Maior da Constituição Federal fala quais são os órgãos de segurança pública. E Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, mas faz sim parte da segurança pública. Isso é incontestável. Só você ler a Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. Faz sim parte da segurança pública. Está aqui no parágrafo 8º do artigo 144. Eu vou falar dela. Mas falar que é órgão não é. Mas faz parte da segurança? Faz. Então, quais são... Olha aqui, através dos seguintes órgãos. Olha o que fala a última frase do artigo 144. Através dos seguintes órgãos. Aí está aqui, inciso 1º, Polícia Federal. Inciso 2º, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3º, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4º, Policiais Civis. Inciso 5º, Policiais Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Inciso 6º, Policiais Penais Federal, Estaduais e Distrital. E pronto, acabou. Acabou. Agora aqui ele vai explicar aqui a função de cada uma pela Constituição Federal. Entendeu? Então, esses sim são órgãos de segurança pública. À luz da Constituição. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, ou prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas, entorpecentes afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5º-A. Isso aqui, pessoal, o parágrafo 5º-A é uma redação dada pela Emenda Constitucional número 104 de 2019, incluindo aí as polícias penais, né? Então, vamos lá, parágrafo 5º-A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais ao governador dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Pronto, acabou. O assunto órgãos de segurança pública termina aqui, no parágrafo 7º. Qualquer leigo em direito, se ele tiver uma boa interpretação textual, se ele souber fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegésia, ele vai entender isso aqui. Olha aqui para você ver o que fala o parágrafo 7º do artigo 144. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Pronto, acabou. Então ela trouxe a função de cada órgão, falou quem são os órgãos e aqui ela encerra órgão. Agora olha o que ela vai falar no parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Olha só, primeiro, é um ato discricionário, tá? Olha para você ver, os municípios poderão, não há de se falar em obrigação, não há de se falar em obrigatoriedade, tá? É um fato facultativo, poderão. Pode ou não pode? Segunda coisa, constituir guardas municipais e não polícias municipais. Então, quando você vê na cidade fulano de tal, ou na cidade do Joaquim, na cidade do prefeito tal, foi criada a Polícia Municipal, isso é tudo inconstitucional. Tudo inconstitucional, tudo fere a Constituição Federal. Nem a própria Lei 13.022 de 2014 chama a guarda de polícia. Não existe previsão legal para a Polícia Municipal no Brasil. O que existe é guarda municipal. Não estou falando que não prestam, não estou falando que não são bons de serviço, não é nada disso. São excelentes, fazem um excelente trabalho, e, inclusive, na minha visão, fazem trabalho policial sim, mas não são policiais. E tem poder de polícia, professor? Tem, mas poder de polícia é uma coisa, ser polícia é outra totalmente diferente. Belezinha? Então vamos lá. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Fechou, pessoal? Com isso eu encerro aqui então os principais artigos da nossa querida Constituição Federal, do nosso querido maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Qualquer outra lei que fale ao contrário da nossa Constituição é inconstitucional. Essa lei é a lei maior, é a lei suprema. Espero ter ajudado. Um forte abraço do professor Matheus Oliver e até mais.